Queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para conversar com essa equipe querida do Núcleo Espírita Chico Xavier aqui no ANIL, mas a todos aqueles que nos ouvirem e verem mais tarde, né, pelas gravações na internet. Hoje nós vamos conversar sobre a indulgência do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, os itens 16 em diante. Mas antes, vamos fazer aquela prece para manter harmonizado o nosso pensamento e nossos sentimentos. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, irmão maior, nosso exemplo, nossa força, nosso apoio. Estamos aqui, mais uma vez, pedindo apoio através dos vossos mensageiros de luz para esse trabalho, para essa divulgação, para esse estudo do Evangelho. Que possamos nos sentir apoiados no sentido do sentimento, das ideias, vibrando e irradiando essa vontade de entender e de servir. Que as bênçãos que vêm desse núcleo querido, Núcleo Espírita Chico Xavier, possa envolver a todos e que o nosso amigo Chico possa também ser abraçado por todos nós, por tudo que nos trouxe, por tudo que nos traz até os momentos de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Bem, amigos, procurei uma frase sobre indulgência de Chico Xavier, quer dizer, através de Chico, de Emmanuel, né? Algumas são dele mesmo, né? A indulgência é a outra face da caridade. Uberaba, 20 de janeiro de 1989. E ele nos trazem vários textos que nos levam a pensar sobre a indulgência, no livro com esse nome, Indulgência, né, de Emmanuel, na psicografia de Chico. Por isso, nós vamos ler um texto desse livro, um deles, e exatamente o que traz o título de indulgência. Concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia, para que a paz divina permaneça contigo, à maneira de luz, que te guarde hoje e sempre, ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre sombra e derrota, cadeia e desalento. Ergue a Deus, o teu coração, em forma de prece, e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam. Porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. Que com esse texto maravilhoso nós possamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos lá, caros amigos, que não é muito fácil esse negócio de indulgência, né? Já viu quantas indulgências o Senhor tem conosco, né? O que Ele nos fornece para que a gente possa ter
possibilidades de progresso, de aprendizado, né? Trouxe para todos nós uma historinha do livro A Vida Escreve, Hilário Silva. A lição é 19. E nós vamos contá-la, primeiro, uma parte. O final fica para depois. Para dar aquele gostinho de como terminou essa história. Cenas do próximo capítulo. Vamos lá? Tenho meu coração agoniado e defendê-lo-ei até o fim. Estive com o gerente, conversamos sobre o assunto. Nosso caro Roque não agiu com premeditação. Não se pode afirmar que é realmente furto. O homem está obsidiado, mas infelizmente o banco não sabe disso. Era Raimundo Cecílio, o contador de grande organização bancária, advogando a causa de um colega que fugira pela manhã, carregando consigo nada menos que 800 mil cruzeiros, na época do cruzeiro. O pequeno círculo de amigos, a princípio severos no julgamento, né, como que se adoçaram com as falas do Raimundo Cecílio. A opinião de Raimundo era água fria na fervura. Paremos a historinha aqui. E aí? É assim que nós agimos em situações semelhantes? O que precisamos? Ser ou quem que estar para assim agir? O que precisamos ser para assim agir? O que nós temos que conquistar? Mas será que vale a pena agir assim? Isso é certo? Isso nos leva exatamente ao estudo de hoje, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, no item 16, onde nós teremos oportunidade de ler 2 parágrafos dessa mensagem de José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, sobre indulgência. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter, seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros. Epa! Ou, tem um ou. Se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Eita! Aqueles comentáriozinhos, aquelas pequenas fofoquinhas. Ih, estou mal. Esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, como aconteceu ali no caso, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. É difícil, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que a gente faz isso? Essa maledicência, mesmo que a gente diga, não, só estou comentando, mas não é, a pessoa é assim mesmo, não somos nós que vamos mudar, nem que a gente faça esses outros pequenos comentários, né, para amenizar, mas não são desculpas plausíveis. Como dizia minha mãe, antigamente, é melhor calar a boca. Quando a gente não tem o que falar, é melhor calar a boca. E isso nos leva a pensar. Indulgência é o que, afinal? Como diz aqui no Evangelho, é um sentimento doce, fraterno. Então, é ter paciência com os outros,
É perdão dos erros alheios? É ter misericórdia? É ter compaixão? É não julgar? Ah, esse não julgar tem algumas coisas aqui no Evangelho também, que nós podemos estudar mais tarde. Esse mesmo capítulo, lá pelo item 19. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seus semelhantes? Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a sua dependência. Com um fim útil, sem o prazer de denegrir, podemos comentar. Já melhorou. Vale a tal da intenção. Mas é repreensível observar as imperfeições dos outros quando a gente não resulta proveito nenhum? Tudo depende da intenção, está lá no item 20. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver toda a parte apenas do bem. Causaria essa ilusão problemas no progresso. O erro consiste essa observação em detrimento do próximo, desacreditando diante da opinião pública sem necessidade. Então, foi o cuidado lá que o companheiro, o protagonista não, um dos, né, elementos da história que eu comecei a contar para vocês, o Raimundo, tentou fazer. Será útil revelar o mal de outra pessoa? Essa questão é muito delicada, diz São Luís. Mas se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, jamais haverá utilidade de fazer com que os outros conheçam. Mas se elas podem prejudicar as outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas um. Mas, como diz também em todo o Evangelho, tudo depende de como se faz. Então, ser indulgente é o quê? Fiquei eu pensando. O que é ser indulgente, afinal? É ser cego diante das coisas? Já nos disse o Evangelho de São Luís que não. Né? Que ele diz lá que não é para a gente também não ver o mal quando o mal existe. É ser sem ter opinião? Também já disse lá que não é bem assim. E se a gente vê também, e isso está prejudicando a muitas pessoas e a gente não faz nada, também a gente está errado. Será que é simplesmente, como dizem aí, fazer cara de paisagem? Não deixar para lá? Ou então, como diziam mais no meu tempo atrás, de adolescente, não faz muito tempo, vamos dizer assim, ser maluco, beleza? É, maluco, beleza, tá vendo? E deixa, isso vai passar, é uma fase. Ser indulgente, afinal de contas, é o quê? E o que significa, na verdade, a palavra indulgência nos tempos de hoje? É, eu digo para vocês nos tempos de hoje, porque antigamente a palavra tinha outra conotação que temos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muitos de nós, como espíritos imortais, ainda trazemos esses ranços de entendimentos do passado. Querem ver? Na Igreja Antiga, os pecados eram, após confessados, perdoados através de penitências públicas, jejuns, retiradas para conventos e coisas do gênero. Né? Na época das perseguições aos cristãos, já essas ideias mudaram. Quer dizer, havia, naquela época, da Igreja Antiga, nenhuma indulgência do ponto de vista de hoje. Começaram, assim, na época das perseguições cristãos, começaram as trocas das penas. Sim, as trocas com os mártires.
né? Umas transferências. Aí começaram os mártires nas fogueiras, aquelas coisas todas. Era pecado ser médium vidente, nem se conhecia isso na época, mas a gente viu aí quantos companheiros sofreram. Até Teresa d'Ávila sofreu muito, né, no convento, com as faculdades medianímicas que ela possuía. E aí, não era a época dos cristãos, nem ela virou mártir, porque não foi nessa época, mas vejamos que ela sofreu bastante dentro da própria igreja. Por quê? Na igreja da Idade Média, começam a surgir as obras indulgentes, indulgenciadas, substituindo as penas tipo jejum rigoroso, orações, longas peregrinações, mas haviam pernoites em santuários e mesmo doação de esmolas. Indulgência é tornar a pessoa livre de alguma coisa, compreender a situação, né? A visão que a doutrina espírita também traz para nós. Depois do século XIII, a igreja começou com os abusos de autoridade no uso dessas indulgências, dessas trocas, dessas transferências, né? Vamos dizer assim, dessas esmolas também, ocorreram venda. Haviam profissionais, até profissionais, os perdoadores. Então, eu me lembro, ainda criança, quando a gente confessava e o padre mandava rezar tantas isso, tantas isso, tanto aquilo, né, para a gente ficar livre dos pecados. E essa livrar dos pecados era como se fosse indulgenciar, ter misericórdia com os seus erros. Quer dizer, se você fez alguma coisa que prejudicou os outros, o outro ficou prejudicado. Mas você também não ia nem para o purgatório, nem para o inferno, né, não? Então, tinha até uma frase assim: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. E tinham pessoas fazendo vários pedidos, várias indulgências por aqueles que já foram, seus queridos, que para saírem lá do purgatório ou saírem do inferno. Na Enciclopédia Católica, encontramos o que não é indulgência, diante das distorções através dos tempos. E eu resolvi trazer para vocês. Não é isenção de qualquer lei ou dever. Ser indulgente, a pessoa faz alguma coisa completamente contra a lei dos homens, a lei de Deus também, contra os seus deveres. Basta ir ali pagar alguma coisa ou comprar pedaços de terrenos no céu, né? Construíam-se igrejas, aí achava que estavam perdoados de todos os pecados, pecados entre aspas, seus desatinos, vamos dizer assim, suas imperfeições. Então era mais fácil, né? Quem tinha possibilidade nunca ia mudar, né? Porque bastava dar esmolas, dar indulgências. A gente tem que ver que a indulgência não confere imunidade contra a tentação. Não confere. Não é a compra de um perdão que assegura ao pecador a salvação, ou mesmo liberação dessa alma de um outro no purgatório. A gente já vê esse raciocínio também permeando em alguns movimentos dentro da Igreja Católica. Mas nós encontramos em algumas outras religiões essa forma de indulgência de outro jeito, né, repaginada, mas que não é a mesma coisa. Né?
Uma coisa é a gente dar a contribuição natural para auxílio das obras sociais ou de manutenção do templo em que a gente frequenta. Outra coisa é você dar com a intenção de que está dando para se livrar dos seus pecados, entre aspas. Ou achar que dando, ou o próprio local dizendo que ao dar você se livra disso e daquilo. Se fizer a corrente tal, fizer a doação tal, você tem a possibilidade disso e daquilo. E dentro da doutrina espírita a gente vê esse pensamento ainda arraigado. Muitas vezes nós achamos que fazendo a tarefa, a gente vai ser perdoado daquilo que faz errado. Ah, mas eu dou tanta cesta básica, então também eu vou ter proteção. Deus vai ser mais indulgente comigo quando eu faço minhas quedas morais. Ou mesmo a gente achar, né, que basta ir à casa espírita, tomar um passe e se livrar dos seus pecados. Não, mas eu não me confesso. Aí vai para o atendimento fraterno, faz a maior confissão e confunde isso com as ideias do passado. Embora atendimento fraterno é uma catarse com acolhimento, com orientação para a mudança através do estudo, dos trabalhos, das palestras, do passo de cura, da visão de novas ideias. Mas muitos nos procuram com essa visão ainda, né, de confessionário. E nós temos que ter muito cuidado de não agirmos dessa forma. Ao dizer assim, não, você toma tantos passos, como se aquele espaço vai curar o seu espírito das suas dificuldades morais. Ou até vai auxiliar nas questões materiais. E não a gente custa, às vezes, a mostrar, ou as pessoas custam a entender, que aquilo é um equilíbrio de energia, mudar o patamar de sintonia para outro, para perceber novas intuições, inspirações ou possibilidades de novas alternativas diante da situação. Nunca nos livrar de nós mesmos, porque o que cabe a nós é conosco, não com mais ninguém. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê lá no capítulo 10 que nós estamos vendo, mas pegando um pouquinho do item 17, nós vemos as seguintes colocações aqui no 5º parágrafo. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Rogando perdão pelos vossos erros, pedis a Deus o favor das suas graças para não voltardes a cair. A força necessária para entrar em um novo caminho, um caminho de submissão e de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento. Vejam bem. Submissão no sentido de obediência e resignação, e não de submissão passiva, e sim pacífica, compreendendo a situação para ir no arrependimento ter que chegar à reparação, com aqueles ou com a humanidade, para a gente conseguir realmente uma transformação moral interior. Então, é importante reforçar que está no item 16 de hoje, no 4º parágrafo, né, que é interessante lembrar disso. Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgente com os outros. Muitas das vezes, a gente esquece desse detalhe.
A gente, é aquela história, né? Quando aponta o dedo para um, né? Tem três ou dois dedos para um, tem um vai para cima, o outro vai para o outro, mas olha assim, tem três virados para nós. O tal telhado de vidro, né? Que a gente tem muita dificuldade de se ver, de se ver. E temos que entender também que há uma diferença entre indulgência, paciência, né? Como também uma diferença de indulgência com ansiedade, né? A gente fica sem indulgente, também não é ser paciente e fica ansioso para que haja uma mudança. E também não é aquela paciência de Jó, né? São coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente entende, a gente abre uma possibilidade de revisão no coração e na visão com relação à própria situação e aos envolvidos nela. Mas isso não quer dizer que é indiferença que a gente tem que ter para aquela situação, para os que ofenderam, os que foram ofendidos. Não, é muito tênue, né? Quando você é indulgente, não é que você perdoe ao ponto de esquecer. Aliás, perdão não é aquele esquecimento que significa muitas vezes não querer encarar a realidade. Não, tem que encarar. Mas não basta esquecer essa ofensa, ser indulgente com a situação. A gente deve tentar recuperar o ofensor e se recuperar da forma como você ou se sentiu ofendido ou comentou a situação das ofensas. Então, implica em muitas situações. Implica no perdão, né, também. Indulgência é perdoar o erro alheio quando é conosco e é entender o outro, como se disse lá no início, né? Vamos voltar lá naqueles questionamentos para a gente lembrar isso, ó. É ter paciência, perdão, misericórdia, compaixão, não julgar. Não é ser cego, não é não ter opinião, nem deixar para lá, nem ser maluco, beleza. É saber ver com a visão de espírito irmão. Porque o perdão da situação, se foi conosco, não consiste em considerar sem importância aquilo que é grave, ou bem aquilo que não é. Não, foi ruim. Será que ele roubou aquele dinheiro mesmo da história ali, do A Vida Escreve? Ou será que houve algum engano? Será que a gente pode dar desculpa por estar obsidiado, fazer coisas erradas? É porque a gente também tem um pouco desse hábito, né? Ah, não, é porque eu estava nervosa. Ah, tem um espírito aqui que me atazana e quando eu vejo eu já fiz. Querendo mil desculpas para os outros serem indulgentes conosco. Mas a gente não é indulgente com o outro em situações talvez semelhantes. E nem conosco mesmo. Porque ser indulgente comigo é realmente ter paciência com meus erros, mas não é a me acomodar com meus erros. Ah, mas é que tem hora que, como é que a gente fala? Tem hora que eu fico, a visão escurece, sobe um calor, como se isso fosse algo ligado ao corpo físico, né?
quando a gente sabe que esse calor, essa visão que escurece, é o sentimento de nós mesmos, como espíritos, ainda orgulhosos, vaidosos, mandões, e queremos que prevaleça a nossa forma de pensar e de agir. Como diz aqui no item 16, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos. Ah, essa questão de discreto. Ah, eu não sei como é que eu vou falar para fulano isso. Mas eu tenho que falar, eu estou vendo, não dá para eu deixar de falar. A gente pensa assim, fala assim, comenta assim, mas na hora que vai falar, começa a dificuldade. É muito mais difícil do que conversar sobre o assunto. Na hora que a gente está na situação, aí é que pega. Porque a gente fica com os ânimos esquentados, como a gente fala, como se ânimo se esquentasse. Isso é para falar de uma forma diferente da nossa imperfeição, né? Com relação a se colocar no lugar do outro, a benevolência, a própria caridade em si. Né? E como é que nós respondemos a isso? Né? Quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupar de com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Certa vez, lá no Leon Denis, num culto no lar, eu escutei um espírito, naquela época, às vezes, quando o presidente da casa, nosso amigo altivo, sempre estava presente, né? E, às vezes, ele via, né, o espírito da família ali, querendo trazer alguma coisa para a família, né? Então, nesse dia, tinha um espírito que eu acho que, eu não me lembro mais, mas eu acho que era ou mãe ou avó da pessoa da casa em que nós estávamos, que a gente lá tem o culto na casa dos colaboradores uma vez por mês. Aí, esse espírito veio contando um pouco da vida dele antes dele chegar ao Brasil, porque ela era portuguesa, e da formação da família e tal, e em certo momento ela disse, quando eu cheguei, quando eu morri, que eu acordei, eu vi um espírito de luz, muita luz, e eu falei, Jesus, né? Porque ela é muito católica, Jesus é Jesus, mas ele trazia uma ânfora, aqueles jarros antigos, né, no pires, e um livro debaixo do braço. E eu olhei o livro, estava escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse, não, eu não sou dessa religião aí, não. Quem é você, afinal? E aí, o que eu me lembro, né? Eu nem sei se a gente estava estudando sobre indulgência, que o Espírito virou para todo mundo e contou que esse Espírito disse para ela que o importante naquela hora era ela derramar como se fosse a água daquela ânfora em todos. Mas o evangelho que ele trazia debaixo do braço era para ela ler
e aprender para ela as questões que estavam ali. Então, pelo que eu me lembro, o espírito podia estar, talvez, com os pensamentos ainda um pouco conturbados com relação, porque ela perguntou de alguns que estavam ali presentes, como se ela disse assim, eles não vão me reconhecer, aqueles que estão ali, acho que era numa cozinha, eles não vão me reconhecer, mas eu sou fulana. E o médium tinha descrito ela antes e tinha dito, ela disse que é fulana. Isso ele não verbalizou na psicofonia, não. Ele falou depois, no grupo lá da família. E a família dizendo, não, mas não pode ser, o nome dela não é esse. Não, ela deu um nome, não, ela disse que é fulana, eu não me lembro o nome. Aí a família disse assim, como assim? Aí ele, fulana, aí deu um sobrenome. Aí o pessoal, não, mas o sobrenome da família é tal. Aí alguém mais antigo da família disse assim, não, mas ela não ganhou o sobrenome da família. Ela tem esse sobrenome aí ainda. Então, confirmou que era aquele o espírito. E aí ela colocou, ele disse que conforme ela jorrasse a água das indulgências, isso, sobre todos, mas ela, o que ela tinha que ler era para ela, que estava debaixo do braço dele, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, é mais ou menos isso, né? Temos que ser rigorosos conosco e indulgentes com os outros. Né? Temos que ter um olhar mais severo conosco e não para o com o outro. Mas isso ainda para nós é muito difícil. É muito mais fácil botar a culpa no outro do que em nós mesmos, né? Quando a gente já começa a entender isso, a gente fica, puxa, de novo, eu caí nessa de novo, né? Mas a gente não está livre disso, né? A gente não está livre dessas situações, de ainda também errarmos, cairmos numa situação dessa, né? Pois é. E aí vamos voltar um pouquinho para aquela nossa história. O que será que aconteceu? Ele dizia lá, né, quem de nós está livre dessa situação? Amanhã, o assédio das entidades perturbadas, infelizes, pode voltar-se contra nós. É preciso compreender, Roque está doente, doente da alma. Entretanto, opinou um companheiro, é esquisito. Olhe bem que ele soube empalmar com absoluta mestria 800 contos de uma só vez. Como poderia ser até mais, atalhou o tal Raimundo Cecílio, conciliando a situação. Lembre-se que ele tem os sentidos obliterados. Enquanto o grupo chegava ao serviço, outro amigo acentuou: Raimundo, graças a Deus temos em você um companheiro espírita, compreensivo e cristão, um apoio fraterno, solucionando-nos as dificuldades morais. Aí Raimundo Cecílio diz assim: ora, ora, isso é dever de nós todos. Olha, aqui eu vejo duas situações. Uma delas é como nós espíritas temos responsabilidade perante nossas falas, nossos comportamentos, nossos exemplos. Eu acho que a gente, quando assume ser espírita, não é prêmio, não, é assim, a gente está marcado para ser visualizado. Isso é uma forma de nós, de misericórdia dos nossos amigos espirituais terem ainda mais assim, nós temos mais ainda controle sobre nós mesmos, porque aí a gente tem que ficar, ó, com cuidado para não errar de novo. E outra coisa é quando a gente tem esse hábito de achar que a doença da alma, a culpa é do outro. Há uma doença da alma,
como há doenças neurológicas que obliteram a inteligência, obliteram o sentido da razão, mas nós somos espíritos imortais, nós programamos a nossa reencarnação, nós temos espíritos protetores ao nosso lado, nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Nós temos a oportunidade de decidir, livre-arbítrio, fazer ou não fazer. Entrar na sintonia e não entrar na sintonia. Mas existem situações que nós acabamos, por nossas fragilidades, realmente sermos envolvidos por ações de espíritos mais inferiores ou tão inferiores quanto já fomos ou quanto ainda trazemos marcas perispirituais. E não nos damos conta de como isso é complicado. Mas até que ponto também nós vamos passar a mão por cima das situações. Temos que ter um caminho alternativo, né, nisso tudo. E aí que ele traz aqui para nós também no Evangelho, quer ver? Compreendei isso no item 17. Todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais jamais de lhe dizer por vossos pensamentos, principalmente por vossos atos. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. O Senhor disse, né, para nós, Jesus nos mostrou, vai e não peques mais. Batei e abri-se-vos-á. A busca é nossa. Fora dessa linha, muitas coisas podem vir a acontecer, né? Outro momento que ele diz aqui, quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento, porquanto frequentemente esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Juntamente com o perdão, ofereceres o amor, fazei por eles o mesmo que pedis ao vosso Pai Celeste para fazer por vós. Substituir a cólera que desonra as criaturas pelo amor que as purifica. Pelo exemplo, pregar essa caridade ativa. Caridade ativa. Infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a com ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na Terra. Então, por isso que eu falei ali da diferença, né, do atendimento fraterno. Não é um mero confessionário, ali não é lugar de confessionário. Pode ser um lugar de catarse, um lugar de a gente, dos companheiros poderem se expressar livremente, mas é um lugar de orientação, né, espiritual. Orientação no sentido do estudo, do conhecimento, do apoio fluídico, do encaminhamento ao culto do lar, aos passes, aos estudos sistematizados, às palestras, porque senão as coisas vão se repetindo, né? Até porque todos nós temos nossos calcanhares de Aquiles, como se fala aí no dia a dia. Né? No dia a dia se fala assim, ele tem calcanhar de Aquiles. Quer dizer, a gente tem algo frágil também. Então, lembrando isso, ninguém está livre. Mas, voltando lá ao nosso caso da vida escreve, vamos ler o que aconteceu. No saguão, porém, um contínuo aproximou-se e notificou. Senhor Raimundo, o senhor já soube? Soube o quê? O Roque, ao fugir hoje, pela manhã, carregou a capa que o senhor deixou aqui ontem.
E Cecílio, Raimundo Cecílio, que se arvorava em defensor do colega, gritou completamente transtornado: Gatuno, cão vil, pagará caro, ele há de ver. Hilário sempre com essas brincadeiras. Mas são coisas que acontecem no dia a dia, né? Porque está aqui no nosso item também. Vamos ler lá? No item 16, lá no final. Sede indulgência, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Mas, como está no item 18, todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Hábitos que vêm de muito tempo, de repetições, né? Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cego para vós mesmos? Quer dizer, enquanto é com o outro, até defendo, talvez da boca para fora, como a gente fala. Porque quando foi com ele, uma mera capa fez ele falar vários impropérios contra o colega lá de trabalho. E aí vale a pena lembrar, né? Sede severos convoscos e indulgentes para as fraquezas do outro. Do outro. A indulgência não é remissão total ou parcial de uma pena. É uma prontidão para perdoar, mas com esse lado, olhando o bom lado do outro, enfatizando, mas também se preocupando com o apoio ao outro para a mudança. E também não se colocando assim pretensiosamente, né, o sabedor de tudo, porque olha só o que deu, né, com, com o nosso Raimundo Cecílio. Então, vale a pena voltarmos lá no início, né? A indulgência para nós espíritas requer isso. Requer sentimento doce, sim, compaixão, sim, compreensão do erro alheio, sim, pacificação de sentimentos, o não censurar, até a permissão para o perdão, enfim, a chance que o ofensor possa se reabilitar. A verdadeira possibilidade de indulgência tem a ver com aquele BIP, né? Que eu acho que até já conversei, e outros que conversam sobre a doutrina falam, né? Se tivesse interativo, eu ia perguntar: alguém sabe o que é o BIP? B de benevolência. I de indulgência, P de perdão das ofensas. Mas onde nós encontramos isso? Ah, no Livro dos Espíritos, lá na 886 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler aqui para vocês, para todos nós relembrarmos, né? Qual é o resumo dessa pergunta que Kardec fez aos espíritos e que eles responderam, que a gente fala carinhosamente na sigla BIP. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Assim como a entendia Jesus, benevolência. Para com todos, quer dizer, boa vontade para com todos. Benevolência é boa vontade. Na verdade, a caridade é um sentimento, ou mesmo uma ação que a gente tenha, é altruística, de ajuda a alguém, sem querer, recompensa. Então, basta ter boa vontade. Indulgência, que nós estamos estudando com as imperfeições dos outros. E o perdão das ofensas. É o BIP, né? Esse sentido, porque a caridade envolve esse altruísmo, aquele que se põe a
interesse pelo outro acima de si mesmo. Mas nós temos que ver isso para dar ajuda, não para criticar, não para ficar apontando o dedo, não para ficar comparando. A gente tem que ver o erro alheio para poder auxiliar quando necessário. Mas antes disso, ver até onde aquele erro também não está dentro de nós. Então, é dessa forma, queridos amigos, que a gente traz essa conversa sobre indulgência. Espero que vocês sejam indulgentes para comigo. E aí a gente pode dar também como referência para vocês o livro Indulgência, lá na psicografia de Chico Xavier, né? Com os imperativos da indulgência, né? Que as lutas e as inquietações da atualidade nos levam, muitas vezes, a não ter essa indulgência. Mas nós temos que, orando, estudando, revendo a nós mesmos, nós temos que ter esperança que tudo isso vai mudar, né? Que isso é uma fase necessária de mudança do planeta. E se nós não formos indulgentes com toda essa situação, mas com essa visão de indulgência que a doutrina nos traz, vai ser muito mais difícil para nós ter forças para caminharmos ainda nos nossos deveres, nas nossas responsabilidades, enfim, nas nossas próprias mudanças interiores, né, com as nossas dificuldades morais. Que as bênçãos de Deus continuem com todos, que nós possamos fazer assim essa prece de gratidão ao final desse estudo. Senhor, mais uma vez te agradecemos a oportunidade da troca, da revisão fluídica e de ideias sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos nos sentir amparados cada vez mais com a força necessária para sermos indulgentes para com o próximo. E que esse estudo nos favoreça a essa reflexão. Que assim possa ser, graças a Deus.